Graça e paz, irmãos. Hoje tivemos um grande ensinamento, né? A passagem de Mateus 10, ela auxilia e ensina aos discípulos o comportamento, as atitudes. Claro, perseguições, que vai ter perseguições para quem serve ao Senhor, porque vai contra as coisas do mundo, mas tem um galardão a todos aqueles que são obedientes às leis de Deus, né? Nessa vida nós teremos aflições e preocupações. Na palavra diz isso. Mas em compensação, quem persiste, quem anda firme na palavra do Senhor, tem uma promessa de Deus, um galardão para nós, né? Essa promessa, ela é de graça dada por Deus. Que muitas vezes, o pequeno esforço que nós fazemos para Deus, Deus, na tua graça, na misericórdia, derrama bênção sem medida. É nessa confiança que devemos caminhar, sempre. Colocando Deus como prioridade na nossa vida, em todas as situações. Tentando ser fiel aos mandamentos, sendo obediente, sim. E buscando sempre em nossos corações que aquilo que nós fazemos para o bem, esse bem retornará para nós mesmos. Tudo aquilo que nós semeamos na nossa vida, nós vamos receber isso no futuro como um galardão. Assim que é essa promessa de Deus na nossa vida. Então nós temos que acreditar que tudo aquilo, todo o bem que nós fazemos, é porque Deus quer que nós façamos. Temos que crer nisso, temos que perseverar nisso, temos que ser obedientes às leis do Senhor, sim, porque é isso que Ele quer de nós, é isso que Ele nos ensina, é isso que é o nosso alicerce verdadeiro como cristãos, como conhecedor da palavra. E esse conserto, na verdade, ela tem que partir de nós mesmos, da nossa vontade, da nossa força, porque sem nós termos essa vontade, nós não alcançaremos essa graça do Senhor. Então nós temos que ter uma postura diante do Senhor, das nossas atitudes, do nosso pensamento, do nosso sentimento. Temos que acreditar que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor é o que vai nos guiar na nossa vida, independente das aflições, perturbações que pode ter. Então a palavra de hoje diz sobre obediência. Para falar de obediência, vamos lá em Deuteronômio 7, a partir do versículo 12. Gostaria que todos acompanhassem. Vou fazer uma leitura meio que rápida, mas tudo aquilo que foi falado hoje, através da pastora Judete, através da pastora Judeí, que são exemplos dados, né, dos profetas, e a preocupação que Deus tinha para todo o povo que seguia como povo de Deus. Amém? E a palavra diz assim: se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor seu Deus manterá com vocês a aliança e a vontade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Qual versículo? Versículo 12. Então, Deuteronômio 7, versículo 12, amém? Olha só, essa é uma promessa que ele está falando. Se nós obedecermos e guardarmos e cumprirmos, o Senhor, seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade. Amém, Senhor, aleluia. Isso é muito forte. Isso ele está falando que só se obedecermos e cumprirmos e guardarmos os mandamentos do Senhor em nossas vidas, Ele estará conosco. Ele não está pedindo muita coisa não, meus amados. Não está pedindo muita coisa não. Ele está querendo nos dar esse conhecimento para que nós usamos no nosso dia a dia tudo que Ele está nos ensinando. E aí fala que nós teremos Deus na presença na nossa vida. Olha só, quem não quer Deus na nossa vida todo dia, nos protegendo, nos guiando?
Versículo 13 diz assim: Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo, o azeite, as crias das vacas, das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Então ele está prometendo que o nosso celeiro será farto. Amém, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Se nós buscarmos isso, se nós trabalharmos na presença do Senhor. Ele não está falando aqui que é ficar sentado olhando para o céu, não, gente. Nós temos que suar a camisa, sim. Porque na palavra diz também que do trabalho é que nós tiraremos o nosso sustento. Assim diz, lá em Gênesis, não é? Quando Deus falou com Adão? Sim. Pois é. Isso serve para nós hoje. Então nós temos que trabalhar, temos que acreditar na nossa força, acreditar que nós podemos fazer a diferença e buscar isso com muita perseverança. A pastora falou isso hoje. Que essa força tem que sair de dentro de nós. Se queremos salvar almas, nós temos que aprender mais sobre o Evangelho. Nós temos que ter a palavra do Senhor na nossa língua, para poder evangelizar alguém que necessita, que não conhece ainda a palavra. Essa é a nossa função também. Mas também Deus nos dá todo o alicerce necessário para viver neste mundo ainda. Não podemos reclamar daquilo que Deus nos deu. Ah, eu queria mais coisas, Senhor. Mas Deus já lhe deu. Agradeça. Porque quanto mais nós agradecemos aquilo que nós temos, mais Deus proverá as coisas boas que Ele tem como promessa a nós. Então, meus irmãos, não podemos duvidar dessa potência que Deus nos deu. A Lília deu aqui o testemunho dizendo que a primeira coisa que o milagre do Senhor foi nosso dia de poder acordar hoje e poder deleitar um pouco da palavra do Senhor aqui dentro da igreja. Deus não nos trouxe aqui à toa, não foi por acaso. Ele veio nos falar dessa palavra sagrada de fortalecimento, de alegria que tem como promessa na nossa vida. Puxa vida, gente. Nós temos que aproveitar isso com muita alegria. Ela não veio à toa. Ela veio nos transformar. Ele veio nos moldar como verdadeiros cristãos. E a palavra é muito forte. Lá em 14 diz: vocês serão mais abençoados do que aquele outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não afligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as afligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, seu Deus, lhes entregar. Isso está falando as batalhas, né? As batalhas do dia a dia que nós temos que vencer. Se a gente viver reclamando das dificuldades, nós não vamos progredir. É isso que ele está falando. As batalhas virão. Mas quando nós temos Deus conosco, Jesus nos guiando, nós temos o poder, a força necessária para superar todas as dificuldades. É isso que ele está falando, né? Essa comparação das batalhas é a batalha espiritual que nós temos dentro de nós mesmos, que nos tentam derrubar, achar que nós somos fracos, achar que nós não temos poder para vencer, e se deixar consumir com essas fraquezas, nós seremos destruídos. E Deus está falando exatamente ao contrário. Não, nós temos poder para isso. Eu estou lhe dando poder para isso. Eu estou lhe ensinando para isso. Eu estou lhe capacitando para isso. Glória a Deus. E é isso que nós temos que botar isso na nossa mente. Esse pensamento fraco nós temos que tirar e colocar em nós que nós podemos fazer algo melhor. Nós temos que ter força, ser ousados para fazer coisas melhores. Não podemos ficar sentados, não podemos
nós temos que movimentar, nós temos que agir. Tudo precisa de uma ação. Até a própria palavra oração, para orar nós temos que agir em ação. Porque até isso nós precisamos ter uma motivação. Motivação, né? Tudo tem uma ação. O que ele está querendo dizer com isso? Nós que temos que fazer essa força. Nós que temos que dar esse primeiro passo. Para buscar a Deus é difícil? Sim, é difícil. Porque o mundo nos arrasta para o outro lado. Mas nós temos que ter força para falar: eu quero orar com o Senhor. Eu quero buscar as palavras do Senhor. Eu tenho essa força dentro de mim. E assim temos que fazer. Amém. Não é porque os outros falam: que é isso, para com isso. Que Deus é esse que nunca te dá uma bênção, um milagre. Mas Deus já está dando um milagre da tua vida. É verdade. Todos os dias. Aleluia. Deus te dá o alimento de todo dia para nós. Deus dá um trabalho. Caramba! Esse é o amor de Deus, na sutileza dele, ele nos abençoa. Nós temos que agradecer a todas essas pequenas coisas que Deus, os milagres pequenos que Deus nos dá diariamente. Amém? Amém. Versículo 16 diz assim: vocês destruirão todos os povos do Senhor, o seu Deus, que lhe entregar. Não olhem com piedades para ele, nem sirvam aos seus deuses, por isso lhes será uma armadilha. Nós falamos da armadilha aqui, não foi? Que o inimigo prega a armadilha assim, tenta te enganar. E é isso que fala. Nós temos que ser astutos. Nós temos que estar sempre alerta, que nem a serpente, como a pastora falou hoje. A serpente sempre está alerta aos perigos. E é isso que a gente tem que dar com essa ideia. Sermos vigilantes. Né? Por isso que fala: vigiai e orai. Sermos vigilantes aos nossos pensamentos, às coisas que o inimigo pode estar preparando. E não entrar de olhos fechados em determinados lugares. Tenham cuidado por aquilo que a gente ouve, mas creia no Senhor. Na dúvida, busque a palavra do Senhor. Ele te iluminará, Ele te capacitará. É isso que a gente sempre prega aqui, meus irmãos. Não desconfie da palavra do Senhor, que é uma palavra verdadeira e certa na nossa vida. Nunca coloque Deus em segundo plano. Seja prioridade na vida individual de vocês. 17 diz assim: talvez vocês digam a si mesmo: essas nações não são fortes do que nós. Como podemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembre-se do bem do que o Senhor, seu Deus, fez ao faraó e o seu Egito. Vocês virá com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, seu Deus, os tirou de lá. Ele está falando isso do povo. Do povo lá que estava escravizado no Egito. Ele teve, né, a força para tirar esse povo e levar para o deserto, para a terra prometida. Não é? Se nós vivemos hoje nesse deserto, muitas vezes seca, com dificuldades, muitas vezes passando por sede e fome, Deus está falando: olha, você está no deserto, mas a terra prometida está lá. Tenham força, tenham esperança, tenham fé, que aquilo que Deus tem como promessa será realizado na vida de vocês. É isso que Ele está falando para nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Né? Além disso, o Senhor, versículo 20, além disso, o Senhor, seu Deus, causará pânico entre eles, até destruir o restante deles e os que esconderam de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará aos poucos essas nações diante de vocês. Olha só, Ele não vai fazer em passo de mágica. Ele vai estar trabalhando diante dos nossos olhos, para ir eliminando aquilo que não é bom. Percebam, meus irmãos,
que as coisas, quando vêm como uma maldição, ela é limpada de pouco a pouco. Se fizermos uma analogia sobre nós mesmos, nós podemos comparar isso aos nossos pecados. Se temos pecados que nos afligem dentro de nós, não adianta falar assim, eu não quero mais pecar, e seja eliminado da nossa vida. Você pode professar isso, mas ela não sai de imediato. Não sai. Por quê? Porque nós temos que trabalhar dentro de nós mesmos a não necessidade de pecar mais. Isso vem sendo trabalhado com a ajuda de Jesus na nossa vida. Então, se temos algum vício, se temos alguma coisa que nos prende, nós temos que colocar em nós primeiramente, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais beber, eu não quero mais fumar. Tem que colocar isso. E isso vai sendo tirado de pouco a pouco. E essa força nós temos que lutar contra nós mesmos. Quem pode ajudar? Jesus pode ajudar. Mas a força tem que vir de quem? Inicialmente de nós mesmos. Eu quero tirar esse vício da minha vida. Eu não quero mais isso para mim. E aí Deus fala, então tá, eu vou te ajudar. Eu estou contigo. O que você precisa? E trabalhar isso dentro de si. Deus é poderoso. Ele é capaz de fazer isso em nós. Olha que maravilha. (23) Mas o Senhor, seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão, até que seja destruído. Então, Deus vai estar trabalhando para que todos esses pecados, todas essas inseguranças que nós tivermos neste mundo, seja afastado, seja destruído de pouco a pouco. Confie no Senhor. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessa nação, e vocês apagarão o nome deles debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenha destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata, o ouro do que são revestidas. Isso lhes será uma armadilha. Para o Senhor, seu Deus, isto é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro das suas casas, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibidos e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Meus amados irmãos, podemos pensar sobre algo que não é agradável ao Senhor. Tudo aquilo que não é agradável ao Senhor, nós temos que limpar as nossas próprias casas. Quando se fala isso, é tirar isso do nosso coração também. Tudo aquilo que não pertence ao Senhor, que nos afasta do Senhor, tem que ser eliminado da nossa vida. Seja na vida material, seja na vida sentimental. Se guardamos ódio, raiva de alguém ou das coisas, tem que ser tirado, tem que ser limpado. Simples assim. Porque isso te leva à destruição. Na palavra diz isso aqui, meu amado. Simples assim. Que façamos essa reflexão sobre as nossas próprias vidas, das coisas que nós temos como uma coisa que possa nos afastar de Deus. E por fim, lá no capítulo 8, no primeiro versículo, o que diz? Olha só. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que vocês hoje para que eu lhes ordeno hoje, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Amém. Tudo aquilo que foi prometido no antepassado, ela tem se realizado, se nós, como conhecedores da palavra, obedecermos piamente às leis do Senhor. Isso que ele está falando, em outras palavras. Então fala dessa obediência, ela é séria, ela é necessária, e ela nos exige uma postura, exige uma atitude.
as nossas palavras, assim, nós temos que ter atitude de homem. Por que ele fala isso? Que a palavra dada por um homem justo e honesto, ela prevalece em cima de outras palavras. Antigamente, muitas das coisas eram feitas no fio do bigode, não era? Hoje tem contratos, hoje tem registro em cartório, hoje tem escrituras. Antigamente não. A palavra do homem valia como uma lei, não é? Antigamente. Hoje mudou muita coisa. Mas aqui a palavra diz assim, se a gente voltar, aqui ele está falando, olha, tudo aquilo que foi prometido ao seu antepassado pode ser realizado se nós obedecermos às leis. É isso que ele está falando. Então, tudo que foi falado hoje aqui na igreja, meus irmãos, fala sobre essa obediência. Obediência, temor às coisas de Deus, priorizar Deus na nossa vida. É isso que ele está falando. De nada vale, meus irmãos, conhecer a palavra e não obedecer às leis do Senhor. De nada vale conhecer a palavra se nós não temos atitudes de servir ao Senhor verdadeiramente. Ele quer nos transformar. Jesus quer um homem novo servindo ao Senhor. Para isso, nós temos que cuidar de nós, inicialmente, do nosso interior. Nós temos que transformar. Nós temos que nos limpar, nos purificar. Porque somente assim nós teremos uma graça da santificação na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Eu sempre falo aqui, o impuro não se mistura com o puro. Se nós somos impuros diante do Senhor, nós temos que nos limpar, nos tornar puros, porque somente assim Deus nos receberá. E Ele nos dá todo o ensinamento da palavra do Senhor para fazer isso. Então nós temos que entender que viver em pecado não leva à salvação de forma nenhuma. Viver com vícios não leva à salvação de forma nenhuma. Nós temos que trabalhar isso em nós, de pouco a pouco, porque nós temos um tempo, um espaço que Deus nos deu nessa vida para fazer isso. Então tratemos, a partir de hoje, de nos purificar de pouco a pouco, meus amados. Frequentando mais a palavra do Senhor na igreja, perfeito. Mas que aprendamos hoje, dentro da igreja, seja como um ensinamento para a nossa vida, todos os dias. É isso que ele está falando. Ser obediente ao Senhor é ter a atitude de um verdadeiro cristão todos os dias da nossa vida. Nós vamos ver muita coisa querendo nos tirar desse caminho, com certeza. Viu, seu Francisco? Seu filho pode te tentar te tirar desse caminho, mas o Senhor, com a tua força, ela tem que falar mais alto. Falar assim, não, eu tenho Deus na minha vida. Ele que está nos guiando. E Ele vai transformar meus filhos também. Amém. Tenha crença nisso, seu Francisco. Deus, no tempo certo, vai transformar seus filhos também. Amém. Que o Senhor ele vê seus filhos ainda Glória a Deus. santificados. Se Deus quiser. É isso que eu posso falar hoje para o Senhor, tá bom? Creia no Senhor. Obrigado, pastor. A tua atitude de estar hoje ouvindo não foi por acaso, tá? A palavra do Senhor aqui, nos orientou para que nós sejamos obedientes sempre, independente das aflições e preocupações que o mundo pode nos trazer. Mas a palavra do Senhor é verdadeira, ela é certa, ela é justa. Aleluia. E é assim que nós temos que estar seguindo verdadeiramente essa palavra. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Amém?